Gente, vamos fechar os nossos olhos por um instante só para a gente manter a harmonia, assim, e se harmonizando. Gratidão, Criador de tudo que é, grande Espírito, grande mistério, por esse dia, por essa noite, por cada um que está aqui presente, por cada um que estará aqui presente. Eu sou muito grato a esse momento e que, levantando assim já, né, no tema de curando essas relações com os nossos antepassados, agradeço imensamente a cada um dos nossos ancestrais, agradecendo a todos aqueles que vieram antes, honrando todo esse trajeto, porque sabemos que esse caminho está se tornando cada vez mais leve e que essa leveza possa ser passada adiante. Gratidão, então, a todos os nossos antepassados que facilitaram esse caminho e que nos possibilitaram estar aqui e agora, nesse dia, nesse encontro. Gratidão. Boa noite, meninas. Vamos lá, né? Gente, vou contar um pouquinho, assim, né, para vocês do que eu senti forte, assim, esse final de semana, em que me inspirou a estar fazendo essa prática, né? Como vocês já sabem, né, eu tenho uma afinidade, assim, com as práticas xamânicas. Eu gosto bastante, assim, dessas cerimônias, né? E aí eu tenho alguns amigos que, né, também estão nesse mesmo estudo. Um desses amigos, ele faz tambores, aqueles tambores xamânicos, assim, né? E aí ele queria fazer um tambor com couro de vaca mesmo, né? De boi, in natura, assim, sem ser esse tratado. E aí é algo assim que depois que eu comecei a desenvolver a espiritualidade, é algo que eu julguei muito dentro da minha família. Porque meu pai, né, isso era até difícil para mim, por exemplo, às vezes quando alguém me perguntava, eu falava falar em curso assim. Hoje está sendo cada vez mais fácil, né? Eu já falei para algumas pessoas. O meu pai, ele nasceu em Matadouro, né? Então ele começou a matar boi assim aos 13 anos de idade, foi o primeiro boi que ele matou e disso era direto. Então quando eu comecei, né, a ter esse autoconhecimento, eu comecei bem numa linha ali puxada para conheci pessoas muito puxadas para o veganismo, né? E eu falava, nossa, que maldade que meus ancestrais fizeram, né? E via isso como algo muito como julgando mesmo, assim, né? Algo como se fosse aquilo ali fosse errado, né? Como se uma profissão deles fosse errada. E, e aí nesse dia, né? Eu tenho um tio que continua nesse caminho até hoje, assim. E aí liguei para ele e tal, e a gente vai pegar o couro com ele, né? E aí a gente foi pegar o couro e tal. Aí a gente teve que limpar o couro, né? Então foi todo um processo bem delicado, assim, sabe? De você pegar o couro e tirando a gordura, né? Não foi um processo bonitinho, né? Um processo em que a mão ficou cheirando muito forte, assim. Mas ao mesmo tempo, né? A gente fazendo todas as práticas ali de limpeza, assim, né? Fazendo muita defumação, levantando muitos rezos, assim. E aí isso foi. Eu sentia que parecia que ia levantando algo dentro de mim. Porque ao mesmo tempo em que eu me conectava com essa ancestralidade mais próxima da minha família, parecia que ao mesmo tempo essa ancestralidade estava sendo purificada. Se é que há necessidade de ser purificada, né? Mas dentro do meu julgamento, assim, entre certo e errado, e aí eu ficava pensando, nossa, quantos animais desses morrem por dia que a gente não honra, né?
que a gente não agradece a vida deles, que a gente não, né? Eu gosto muito dessa palavra mesmo que a gente não reza por eles. E aí isso foi trazendo assim cada vez mais essa parecia que essa consciência do que meus ancestrais faziam, assim como se aquilo ali tivesse sendo curado, sabe? E eu já tinha tido algumas experiências, né? De algumas pessoas fazendo leituras intuitivas. E todas as vezes que alguém fazia uma leitura intuitiva dos meus antepassados, via uma situação relacionada bem ao meu avô, né? O pai do meu pai, como se ele ainda tivesse preso, sabe? Algum desses animais. E aí um dia, depois disso, assim, eu senti dentro, né, de uma cerimônia que a gente estava fazendo no finalzinho ali, que era uma temascal, aí eu senti ele levantando assim e subindo alto, sabe? Senti como se realmente ele tivesse se libertando. E aí depois daquilo, nossa, eu saí, deu algum tempo depois, assim, a leveza estava gigantesca dentro de mim, né? E parecia que essa honra mesmo pelo caminho que eles já seguiam, como se depois daquilo eu conseguisse ver o proveito daquilo, sabe? Como se eu conseguisse ver o benefício que aquilo ali me trouxe. E nesse caso teve até um benefício físico, né? Mas indo além mesmo do benefício físico, sabe? E aí no outro dia eu fiquei pensando, nossa, meu, como a gente precisa, como às vezes a gente fica tão focado na nossa vida, né? Nos nossos dramas, nas nossas situações, e às vezes a gente acaba esquecendo de que dentro da gente os nossos ancestrais estão vivendo. Que muito do que você está vivendo hoje é uma expressão de algo que eles já começaram a viver. E aí, quando caiu essa ficha, eu falei, meu, como todo mundo tem alguma situação para curar com a nossa ancestralidade. Porque, né, nossos ancestrais, eles tiveram pontos muito positivos, é claro que tiveram. Mas eles também tiveram limitações. E essa cura, né, dessa relação é uma autocura. Porque, né, para as pessoas que às vezes pensam ali mais em si, né? Falar, o que que eu quero fazer para curar o meu antepassado, né? Meu, ele que cure a vida dele, né? Mas é legal a gente saber que se aquilo dali continua doente, entre aspas, você continua com aquela limitação. Então, esse processo, né, quando a gente começa a trabalhar essas situações, você consequentemente vai estar trabalhando a energia dos seus ancestrais. E por consequência, isso vai afetando toda a tua família. E aí, eu gostaria, né, hoje, assim, de propor para que a gente, quando a gente for fazer essas trocas, primeiramente a gente está fazendo uma leitura de algum ancestral, né, que esteja tendo essa necessidade de trabalhar alguma coisa. E do mesmo jeito que a gente fez no encontro passado, a gente vai fazer a leitura de dois ancestrais. De um ancestral em que a gente precisa compreender algo, né, que a gente precisa trabalhar algo, e de algum ancestral em que para a gente assimilar algum conhecimento dele. Isso pode ser que às vezes apareça o mesmo. Não precisa, né? Quem for dizer não precisa falar com qual ancestral vai querer conversar. Quem for fazer a leitura que vai receber. Beleza? Mas essa vai ser a prática, né? Uma das práticas que a gente vai fazer troca. E aí eu gostaria de que, né, e isso daí a gente pode ver mais para frente, dessa relação de qual, se a gente faz em duplo ou não, mas é algo que eu senti, assim, de como que é, sabe, da gente observar quais são os julgamentos pelo caminho dos nossos ancestrais.
independente se ele tem alguma profissão ou não. Qual é essa profissão e existe algum julgamento dentro de você em relação a essa profissão? Muitas pessoas, gente, pedem, né, chamam e às vezes buscam o próprio Teta Healing assim para buscar ter um sucesso profissional. E é importante a gente ver se a gente vê o sucesso profissional nas nossas relações. Você vê que seus ancestrais tiveram sucesso, por mais que eles não tiveram esse sucesso, né? O que é o sucesso, né? Estar vivo é um baita sucesso já. Mas dentro dessa perspectiva do sucesso, né? Como você julga esse sucesso dos seus ancestrais? Sabe? Porque independente tudo que eles viveram ajudou a fortalecer o seu caminho. Foi deixando o seu caminho mais fácil. Então, independente, né, do que eles tenham vivido, aquilo dali te fortaleceu. E você honrar, né, trazer essa mudança de perspectiva desse fracasso para saber que eles realmente tiveram sucesso, é uma das formas de a gente estar atingindo o nosso próprio sucesso. É, isso, né, foi até um compartilhar assim que veio de um amigo que estava lá dentro. Numa das horas que a gente estava dentro da tenda, né, da Temascal, a gente começou a rezar pelos nossos pais mesmo, né, principalmente ali pela figura masculina que estava sendo bem trabalhada. E aí ele falou, nossa, na hora que, né, eu fui pedindo para eles, a gente estava em quatro, né, eu, dois amigos e a Fer. E eu fui falando para eles, agora olhe para isso, né, e fale, observe o quão você é grato aos seus pais, né, agradeça alguma coisa ao seu pai. E ele sentiu muita dificuldade em ter alguma razão para agradecer ao pai dele. E aí a gente fica pensando, né? Como que a gente vê a gratidão na nossa vida? Se às vezes, em alguns momentos, a gente ainda tem dificuldade para agradecer aos nossos pais. Sabe, gente? Eu acho que isso assim é algo que vocês podem fazer como uma tarefa de casa. Fazer uma listinha de tudo que vocês agradecem seus pais. Seu pai, a sua mãe, seus avós, se você tiver conhecido eles. Com certeza você vai ter motivo para agradecer eles. E Gi, pode fazer para os quatro, tá? Para os quatro. A gente sempre tem motivo para agradecer, gente. Sempre vai ter. E é aquilo, né? Quanto mais a gente é grato a quem veio antes, mais gratidão a gente recebe na nossa vida. Não só quem veio antes, né? Mas quanto mais grato a gente é pelas nossas relações, mais gratidão a gente tem na nossa vida. Então, esses, gente, foram alguns dos insights assim que eu fui recebendo. Eu até estava pensando em montar outro tema essa semana, né, para o encontro. Mas depois da vivência, assim, eu falei, meu, a gente precisa trabalhar isso, porque a gente está numa época na Terra onde o novo está tomando muito espaço. E isso é ótimo. Tecnologia, empregos modernos, né? Pô, até mesmo esse encontro, né, que está acontecendo aqui agora. Evolução tecnológica, evolução de mudanças de paradigmas, né? Hoje em dia, claro, existe muita desigualdade entre as mulheres, existe, mas está cada vez menos. Cada vez mais as pessoas estão nessa igualdade, né? Só pelo ponto, às vezes, a gente não ter uma escravidão legalizada do jeito que era antigamente,
eu já vejo que a gente já evoluiu, né? Já estamos bem adiante. Mas tem uma questão, né? Como tudo na vida. Parece que quanto mais novo a gente vai ficando, parece que menos a gente vai lembrando as raízes, a nossa origem, da onde a gente veio. Não é a gente não precisa ir longe para já não lembrar mais quanto a origem dos nossos ancestrais. A minha avó já nem sabe, né, da onde a mãe dela veio, por exemplo. A minha avó materna, né, que é a minha única avó que está viva. E aí eu fico pensando assim, nossa, se o quão isso acaba interferindo na nossa vida que faz a gente esquecer realmente o nosso caminho. Faz realmente a gente esquecer a nossa origem. Gente, um segundo só. O meu gatinho ficou para fora e tá tudo fechado aqui. Eu já venho. Venha na copa. Comecei só a escutar o miadinho dele na janela. Falei, cara, da onde que tá vindo esse. O que que ele tá querendo, né? Aí eu li que tava tudo fechado. Coitadinho. Então, gente, quando a gente vê, né, tá nessa busca mesmo, assim, eu vejo até mesmo que por isso que muitas culturas antigas, né, levantam essa origem, assim, da gente resgatar e da gente honrar aqueles que vieram antes. Da gente realmente honrar, né, e reverenciar todos aqueles que já pisaram nessa terra. Porque cada um, pelo simples fato de existir, foi somando no nosso caminhar. A gente foi, né, claro, né, falando aqui da vivência que acabei tendo mais forte esse final de semana, assim, mas a gente ficou se conectando. Meu, imagina as pessoas que canalizaram os tambores, né? Os instrumentos musicais, graças a essa canalização foi surgindo toda a musicalidade que a gente conhece. Então, independente, né, do que seja, porque os humanos que conseguiram canalizar o fogo, né, conseguiram dominar o fogo, conseguiram criar o fogo, eram seres que hoje eu vejo assim como parece que com uma percepção extremamente aguçada, né? Porque é você pegar algo que existe e transformar. E quantas vezes essa criatividade na gente, né? Quanto mais parece que a gente vai aderindo, né? Quanto mais coisas parece que a gente vai tendo para fazer, menos essa atividade cerebral a gente vai desenvolvendo, menos essa criatividade a gente vai desenvolvendo. E tá resgatando, né? Eu vejo que às vezes o que eles falam tanto assim desse resgate no caminho daqueles que já vieram antes, é realmente esse resgate de si mesmo, esse resgate da sua natureza, esse resgate da sua criatividade, esse resgate das suas emoções. Então, né, resumindo, eu sinto que muitas vezes, né, a gente que tá querendo algo, né, e a gente muitas vezes acaba esquecendo de ver tudo aquilo que já aconteceu antes e que muitas vezes a gente só é um reflexo de uma estrada que já está continuando. E tá tudo bem mudar de estrada,
mas saber honrar aquela estrada que já esteve ali. Sabe, por muito tempo, assim, eu ficava com quase vergonha mesmo. Porque eu falava, meu, olha o que né, me via quase como uma vítima, assim, olha o que eles fizeram, né? Como se aquilo dali fosse um pecado, né? Como se aquilo dali fosse, meu Deus, me sujar todas as minhas gerações futuras. Eu precisava sair disso. O ponto não é a saída. O ponto é realmente você olhar para aquilo e saber que tudo que eles viveram foi o melhor caminho que eles tiveram. E tá honrando. Por mais que você queira caminhar para outro lado, né? Sei lá, seu pai era advogado e você quer ser artista. Tá tudo certo. Desde que não haja julgamento, né? E tá tudo certo também se haver julgamento. Mas se fosse existir alguma coisa de errado, é o nosso próprio julgamento. É o julgamento em pensar que o que eles fizeram não estava certo. O julgamento em pensar que o que eles viviam, tudo que eles praticaram, né, era algo indigno. Porque não é. Foi o que eles eram capacitados a fazer. Foi o que eles tinham consciência para fazer. É claro, agora pode ser diferente. E a gente pode deixar isso diferente. Mas é importante a gente saber que, acima de tudo, eles não sabiam que podia ser diferente. E eu vejo que, às vezes, muitas pessoas, né, quando já tem alguma prática, por exemplo, né, a Gabi aqui, que eu sei que vai ali, né, ou que já foi em centros e tal, às vezes a gente tem essa questão, assim, meio, quando a gente descobre as crenças ali do quarto plano, né, a gente fica, ai meu, eu quero me livrar disso, né, não quero mais saber de ancestral, de antepassado, né, dessas práticas. Mas, gente, por mais limitante que sejam as crenças em que eles tiveram, era o que eles acreditavam naquele momento. Era o que eles tinham como capacidade para assimilar de conhecimento. E às vezes, quando a gente escuta isso de primeira impressão, traz uma sensação de que como se existisse um certo e um errado. E não existe. O que existe são experiências. E cada experiência, ela é sagrada, porque cada experiência vai te ensinar alguma coisa. Hoje é fácil, né, a gente falar, por que você vai absorver a doença de alguém sendo que Deus pode te curar? Mas imaginem isso há, sei lá, 4.000 anos atrás, ou mais, né? 7.000, 8.000 anos atrás, onde você vê alguém da tua família passando muito mal e a única coisa que você quer é que a pessoa pare de passar mal. Você vai pedir para você mesmo puxar a doença da pessoa. Com certeza. Quem nunca fez isso quando conheceu algum amigo ou namoradinho ou namorada, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu não minto, desculpa, uns 15, perto dos 15 anos, que acho que foi minha primeira namorada, ela tava tendo uma cólica assim, eu falei, meu, vou puxar essa cólica pra mim, porque eu tava com tanta dó assim, sabe? E aí, né, hoje em dia você fala, não, não vou fazer isso. Mas é claro, porque hoje em dia a gente sabe que a gente não precisa fazer isso. Mas imagine, em pleno século XXI, né? Por mais que era adolescente, acabei fazendo isso. Mas imagine antigamente, onde ainda a ideia, por mais que eu tenha certeza, né, que muitos deles sabiam que existia um Deus, mas onde essa ideia
do Deus era muito mais uma crença, algo que você tem que acreditar cegamente, do que hoje em dia. Porque hoje em dia a gente já está quase comprovando que Deus existe, né? Hoje em dia a gente consegue entrar tão adentro do nosso corpo que a gente já percebeu que tudo brota de uma só energia. E que tudo é similar, né? Então, cada vez mais a gente está chegando perto, racionalmente mesmo, dessa onipotência, né? Dessa onisciência. Mas imagine antigamente, né? Por mais que eu tenha certeza que alguns deles deviam ter conexões profundíssimas, com certeza. Principalmente por tantas sabedorias assim, né, que vieram sendo compartilhadas de geração em geração. Diga, Gabi. Eu vi que estava com a mão levantada. E isso é tão louco, assim, de ancestral, né? Eu fiz um auto-digging e eu tive acesso a uma... Eu não vou lembrar se ela era bisavó ou se ela era tataravó minha. Que ela falou que ela tinha feito uma maldição para as mulheres não casarem, porque ela tinha sido muito triste no casamento. E eu fui puxar, né? Não sei se você lembra, no meu curso do avançado, a minha avó tinha falecido, né? Minha avó tinha acabado de falecer. Hum. E aí eu fui puxar, e depois dessa minha tataravó, realmente nenhuma das mulheres tinham assinado um papel de casamento e nem entrado numa igreja para casar. Né? Olha que coisa louca. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? E tipo, a minha mãe não é, minha avó que faleceu teve 4 filhas e nenhuma delas são casadas, tipo, casadas mesmo, amigaram e separaram e, né? E eu tenho a Maria, mas eu não fui casada com o pai da Maria, a gente separou meses antes de casar. E as minhas primas, minha irmã também tem uma filha, mas também não é casada, mora junto, mas não é casada. E aí, né, eu enviei esse contrato, né, esse pacto, essa maldição, mas eu falo, gente, como é louco esse negócio? Ela lá atrás falou, tipo, nenhuma mulher mais vai casar. E, tipo, ninguém casou mesmo, realmente. Sim. Foi uma coisa, assim, que eu acessei, que eu achei, tipo, engraçado, assim, né, porque, tipo, ela sofreu e ela não queria passar isso para mais nenhuma mulher da família. E realmente ninguém mais casou depois disso. Sim. E o mais interessante disso, né, é ver o que realmente essa avó aprendeu, né? O que essa tataravó aprendeu? Aprendeu a saber em qual homem, em qual relacionamento confiar. Aprendeu a saber que a sua felicidade é mais importante do que a felicidade, do que gerar felicidade para alguém. Então tudo vai trazendo aprendizados, né? E a gente vai carregando essas situações de muito antes, coisas que às vezes a gente não tem ideia. E às vezes a gente esquece de dar essa olhadinha. A gente esquece de dar uma olhada e saber qual foi a história do que já aconteceu. Por isso que eu não tenho, né? Porque a minha família a minha avó pelo menos já assim quase não se lembra da família dela, mas por isso que eu acho tão interessante essa questão da gente ter uma árvore genealógica. Por mais que não esteja completa, né? De você olhar sabe, saber quem que já veio antes, qual um pouco da história daquela pessoa, o que aquela pessoa fez, porque isso vai fazendo com que a gente tanto assimile conhecimentos, né? Assimile virtudes que eles já desenvolveram, como a gente liberte as limitações que estão nos prendendo. A gente fala sempre das questões limitantes, né? Mas vocês sabiam que se algum ancestral seu já desenvolveu, por exemplo, uma virtude da compaixão, você pode assimilar ela no teu corpo.
Porque ela está no teu DNA. Então, ao invés de você fazer todo o trabalho, que também, né, vai ser necessário, com certeza, porque para você assimilar uma virtude, você tem que liberar suas limitações, mas você já tem a sabedoria daquela virtude no teu corpo. E quando você já conhece a virtude a virtude da compaixão, por exemplo, assimilar a compaixão vai ser mais fácil. Para alguém, por exemplo, desenvolver a virtude da valentia do nada, sem nenhum ancestral ter já vivido isso, sem ele já não ter vivido isso em outra vida, é mais difícil do que quando já tem essa informação no campo, seja de vida passada ou seja de antepassados. Então, né, por mais limitações que tenham acontecido, a gente olhar e ver quais os aprendizados que aqueles ancestrais trouxeram. Isso facilita muito também nesse nosso próprio caminho. Maravilha? Gente, antes de eu propor a troca, alguém tem alguma dúvida sobre isso que a gente está falando? Não? Maravilha. Eu vou fazer uma demonstração, então, de alguma leitura e aí a gente vai fazer algumas trocas. Beleza? Vamos ver. Geracina, quer receber? Abre o áudio, por favor. Quero, João. Boa noite para todos. Boa noite. Fazer uma leitura, então. Então vamos lá. Fecha. Desculpa. Sem problemas. Feche seus olhos. Se concentra no teu coração. Geracina, você me permite fazer alguma leitura de duas situações de seus ancestrais, uma que esteja te limitando no dia de hoje e uma que esteja te libertando? Sim. Rapidinho, Geracina, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pro pessoal. Gente, acabou de me vir aqui na intuição. Como que vocês preferem que eu faça essa leitura? Vocês preferem que eu faça a leitura ou que eu guie ela para ela mesma encontrar? O que vocês acham mais interessante? O que você acha mais interessante, Geracina? Se você me guiar e eu aprender, vai ser muito bacana. Então, Mas se vamos você lá. fizer, do jeito eu estou muito É, feliz. a Você não leitura você consegue pode fazer, né? Você não fazer, consegue né? fazer a gente fazer sozinho? Acessar? Você guiar e a gente acessar sozinho? Todo mundo junto? Não, eu vou fazer com ela nesse momento, né? Para dar essa atenção para ela. Tá. Mas depois vocês podem fazer assim, dessa mesma forma junto com os seus pacientes. Então vamos lá. Quero que você feche os olhos, Geracina. Quero que você se concentre no teu coração. Vá sentindo o teu coração. Do teu coração, Geracina, a sua energia vai subindo, subindo, subindo. Vai sentindo que a tua energia que pulsa do teu coração sobe cada vez mais alto. E vai subindo cada vez mais alto. À medida que essa energia vai subindo,
Você também vai acompanhando toda essa subida, relaxando. Você vai saindo desse céu escuro de noite, entrando no universo. Vai se conectando com esse universo que está além do tempo. E você vai girando em torno da Terra, no sentido contrário dela, como se realmente você estivesse voltando ao passado. Nesse momento, você vai se conectar com algum ancestral que te traz algum ancestral que te traga alguma sabedoria que você está vivendo nesse momento. E você vai descendo em um ponto aleatório da Terra. Vai descendo por esse ponto, vai entrando em 3, 2, 1. Você vai começar a visualizar a vida dessa ancestral ou desse ancestral. Vai me falando, você sente a energia de algum país, de alguma região? Não? Vai tudo bem, vai percebendo se essa energia está mais clara, se está de dia, se está à noite. Tá de dia. Vai percebendo o dia. Veja como que é ao redor, se é vegetação, se não é vegetação. Te traz uma energia. Oi? Vegetação baixa. Se concentrando nessa vegetação baixa. É frio, é calor. É calor, é sol quente. Se concentra nesse calor, nessa vegetação baixa. Vai olhando para suas mãos. Vai olhando para você. Vai acontecendo alguma coisa? Estou aproximando um bisavô que eu não conheci aqui. Então se concentra nesse bisavô. O que esse bisavô viveu? O que está acontecendo com esse bisavô? Ele está garimpando. Oi? Ele está garimpando. Garimpando. Olha para isso. Olha para esse garimpo. O que você sente dessa energia do garimpo? Eu não consigo, eu só vejo um clarão. Vejo ele baixando, pegando alguma coisa. Ele é. Porque eu tenho no meu conhecimento que ele fazia coisas muito lindas com o ouro. Mas eu não sabia que ele garimpava, isso eu não sei.
E o que você acha que ele aprendeu com isso? Oi? E o que ele está aprendendo com isso? Ele está pegando para ele trabalhar, para ele fazer as peças bonitas que ele fazia. E o que isso ensina? Eu tenho que garimpar, né, para eu conseguir o que eu quero. Então vamos trazer essa clareza em todos os níveis de crença, que eu já sei o que é filtrar, como é filtrar, que é possível, que é seguro e que eu mereço. Filtrar os meus pensamentos, os meus sentimentos, para me direcionar para o que realmente eu quero e para o que realmente me liberta. Sim. Sim, todo mundo? Vamos assimilar também essa consciência da virtude da coragem, da confiança. Que eu já sei como é ver a minha vida diária sentindo essa confiança, que eu já sinto essa confiança, que eu já sou completamente confiante. Sim. Vai se concentrando no teu coração. Olha para ele, olha para essa imagem. Me diga, o que isso daí te limitou? O que você sente que isso limitou você ou ele? Ele não olha para mim, ele está abaixado, eu só vejo muita luz. Mas veio no meu coração que ele desencarnou muito novo. Não, Muito só isso novo? que veio. Sim. E por que você acha que aconteceu esse desencarne novo? Eu não sei. E o que você ou ele tem aprendido com esse desencarne? O meu pai disse que se ele tivesse vivido mais alguns anos, ele teria deixado todo mundo milionário, porque ele fazia muita coisa. Então, eu penso que não adianta se parar de trabalhar e cuidar da saúde. Oi? Então vamos trazer a consciência do que é viver com saúde, como viver com saúde, que é possível, que é seguro, que eu mereço, que eu já vivo o meu dia a dia com saúde, que eu já sei qual é a perspectiva direta da fonte de viver a minha vida diária sentindo a saúde e vivendo com saúde. Sim. E vamos trazer também essa clareza em todos os níveis de crença, que é seguro, eu mereço e eu me permito saber como é viver a minha vida diária guardando dinheiro, que é seguro, que eu me permito viver guardando dinheiro. E que por mais que eu guarde dinheiro, eu já sei como é conquistar, como é agir e como é fazer esse dinheiro prosperar. Sim. Vai se concentrando no teu coração. Me diga você o que você está vendo. Você continua visualizando essa mesma cena? Não, estou com um nó na garganta. Olha para essa dor. Pode falar. Desde que eu vi, que eu percebi que era a energia dele, que dá um nó na minha garganta. Vontade de chorar. Olha para esse choro. Vai deixando ele sair. Se der vontade. Se for natural. Por que você acha que esse choro tem? Não sei, João. Então simplesmente tira para fora.
Vai deixando esse choro vir lá de dentro e saindo. E à medida que ele vai saindo, vai percebendo. Como que é pra você ver esse choro saindo? A impressão que eu tenho é que ele está me abençoando. Oi? A impressão que eu tenho é que ele está me abençoando. Então vamos trazer essa consciência direto da fonte. De que é seguro, que eu mereço, que eu me permito, que eu já recebo essa bênção dos meus antepassados. Sim. Que independente da minha profissão, eu recebo a bênção dos meus ancestrais. Que eu sei que os meus ancestrais me apoiam para eu seguir o meu próprio caminho. Sim. Se concentrando no teu coração. Veja como que dá essa sensação de tristeza. Acabou. Não tem tristeza mais. Beleza. Então pode receber um banho de amor incondicional. E raízes profundas da planta dos seus pés, te conectando com a terra. Aí pode abrir os olhos e fazer a quebra energética. Geracina, uma pergunta. Como que você sempre viu essa profissão do garimpo? Isso não é dito dessa forma na família, né? Eu vi esse garimpo foi agora. O meu pai disse que esse sogro dele, esse senhor é pai da minha mãe. Uhum. Ele disse que ele fazia muitas peças de ouro, que inclusive tem filho que herdou esse dom, que não, ele já morreu também, que fazia muita coisa em ouro e tal, mas não sabia dessa história de garimpo, não tem na história assim, pelo menos pra gente não tem, não. Era mais algo de joalheiro. Ele disse que ele comprava muita coisa e fazia joias muito bonitas. Como é que era isso? Eu não sei, porque a mamãe era pequena quando ele morreu, então assim, nem a mamãe sabe explicar, mas a minha mãe é fascinada com ouro. Sim. Já tem essa conexão, né? Sim, tem. Legal. Legal. E de lá pegar o ouro, eu não sabia, não. É, mas isso daí, às vezes alguns desses segredinhos vão aparecendo, né? Talvez seja. Sim. Nossa, João, a hora que me chamou, eu mal pude acreditar, porque eu entrei, eu deixei um recado lá se eu podia entrar só como ouvinte, porque eu não ia. Eu não sabia que hoje era 26, eu achei que era amanhã. Ah, tá. Aí me confundi toda. Aí entrei como ouvinte, pensei, enquanto der, eu vou assistir aqui, né? Na hora que você me chamou, eu falei, gente, não acredito. Legal. Legal. É, as sincronias vão Muito bacana. acontecendo, né? Quando do jeito que é pra ser. É, Gente, esse jeito de guiar a pessoa, tá? Você não precisa guiar ela até a teta, né? Até o Criador de tudo que é. Porque a partir do momento que você entra em conexão com o Criador, a pessoa já vai entrando também. Beleza? E aí, depois que ela já entrou, é só você ir mantendo essa mesma vibração.
E aí você pode ir induzindo ela pela meditação que você sentir que você sentir vontade. Eu gosto dessa de colocar a pessoa no universo e visualizando e ela girando assim, né, de trás para frente ali, no caso com a Terra, né? E aí ela entra num determinado espaço e para visualizar o que está acontecendo. Eu acho esse jeito de visualização bem profundo assim. E aí você pode especificar para ver a vida de algum ancestral ou para ver alguma vida passada também. Aí varia, né? Varia do que você quiser fazer no momento ali. Beleza? Gente, vocês estão bem? Sim? Estão meio cansadinhas? Não? Um pouquinho. Diga, Gi. Ô, João, eu não entendi essa parte de imaginar. É imaginar a Terra girando ao contrário? Não. A Terra está girando em sentido anti-horário, né? Hum, E você visualiza você indo no sentido horário. de encontro com ela. É, meio que ela tá girando para cá, você vai indo ao contrário para como se você estivesse voltando ao tempo mesmo. Ah, entendi. Entendeu? Tá. E aí, quando você manda parar, aí a pessoa vai imaginar um lugar X, que não é você que comanda, então. Não. Aí a pessoa vai entrando e vai visualizando onde ela vai entrando. Ah, tá, que legal. Tá bom. E também, né, caso você prefira, você pode fazer a leitura intuitiva dela. Aqui eu quis fazer com a Geracina para que vocês tenham mais uma ferramenta para para quem quiser focar nos atendimentos, né? Porque às vezes seu paciente alguns pacientes gostam de saber deles mesmos fazerem essas leituras, sabe? Nesse caso, quando você fala o paciente fazer ele mesmo a leitura, é de ele encontrar um determinado ancestral sem chamá-lo. Isso. E Porque vivenciar ali, poderia... e vivenciar o que ele está querendo falar, o que aquele ancestral viveu, né? Ah, que Isso é o que mais legal, importa entendi. dentro de toda a prática, assim. Porque Porque aquela que a gente fez no curso era só chamar um ancestral X, era uma leitura intuitiva. isso era uma leitura intuitiva de algum antepassado. Ah, tá bom, agora eu entendi. A gente podia fazer essa leitura também. E ela é tão funcional quanto. Mas eu sinto que está fazendo esse exercício de viver aquilo é uma das melhores formas de você recriar, sabe? É a mesma coisa de que, por exemplo, na cura do bebê no ventre, de você se visualizar dentro dali do ventre e visualizando aquela cura acontecendo. Entende? Tranquilo? Querem. Vamos fazer uma prática? Sim? Geracina, eu vou te deixar de fora, tá? Vou te colocar, na verdade, dentro de alguma sala com alguém. Vamos lá.